Olá, seja bem-vindo a essa aula que é de suma importância. Finalmente estamos na reta final do nosso curso e para fechar eu estou aqui a mostrar para vocês a programação em camadas. Que isto vem a ser? A programação em camadas podemos dizer que é uma exigência do mercado. O mercado existe e nós trabalhamos dessa forma. Não só ela tem muitas vantagens, ou até agora só ensinei a vocês fazer vossos códigos tudo junto com a interface do usuário, codificar o botão diretamente, e apesar de que eu ensinei a criar métodos, né? E fazíamos isso da forma comum, né? A forma tradicional, como é dito, mas já existe uma forma, um modelo, né, em que nós devemos trabalhar sobre ele. Nós devemos seguir o modelo em 3 camadas para criar nossas aplicações, para que elas sejam ricas em termos de qualidade e outras coisas que vocês vão vendo no desenrolar dessas aulas sobre programação em camadas. Então, ao desenrolar dessas aulas vocês irão entender, ou seja, eu vou fazer uma apresentação da programação no modelo 3 camadas agora mesmo para vocês. Essas vantagens eu vou falar um pouquinho delas, formas de usar este modelo também irei mostrar na prática. Comunicação entre as camadas, construção de uma aplicação para Windows, e acho que também vou fazer uma construção de uma aplicação para web, mas é só para mostrar as vantagens, ok? Do modelo em camadas. E acho que falei um pouquinho da segurança no desenvolvimento de aplicações, ok? Então, em seguida nós temos aqui uma imagem. Essa é a nossa arquitetura em camadas. Eu não sou tão bom em desenhar, mas procurei aqui ilustrar desta forma para explicar para vocês. Ok, então nós temos essa camada azul que vocês veem aqui, é a nossa camada UIL, User Interface Layer, que é a camada de interface do usuário. Por exemplo, os nossos formulários, esses botões todos, tudo pertencem a esta camada, ok? Nosso formulário pertence a esta camada. A parte do design da nossa aplicação pertence à camada UIL. Prestem bem atenção, ok? Em seguida nós temos a nossa camada BLL, que é o Business Logic Layer. Essa verde que vocês veem aqui, Business Logic Layer, que ele é? Ele é a nossa regra de negócio. Isso é, as regras, aquilo que a nossa aplicação tem que fazer consta na regra de negócio, ok? Na BLL é a regra de negócio, onde estará lá o nosso negócio, as nossas regras de negócio. Mas na prática vocês perceberão melhor. Em seguida nós temos a nossa camada DAO, ok? Essa creme, essa camada aqui creme com as letras verdes, DAO é o Data Access Layer, camada de acesso aos dados. Essa nossa camada aqui é que é responsável por ter um acesso à nossa base de dados. Aqui está a BD, por isso é que eu coloquei o BD aqui dentro da DAO. Essa DAO é que vai levar os nossos dados para a base de dados, fazer a consulta, tudo que está ligado à base de dados, a DAO é que faz, ok? Nosso usuário não poderá, a nossa base de dados não poderá ter acesso direto à BD, vai depender do BLL, o BLL vai depender da DAO para chegar, para receber os dados que vêm da BD ou inserir dados na BD, ok? Nossa base de dados ou banco de dados. Os brasileiros usam um banco de dados quando trata-se de uma base de dados eletrônica, eles chamam de banco de dados, ok? E agora nós temos aqui os modelos, você vai encontrar também como models ou como objeto de transferência de dados, também chamado dessa forma. Esses modelos é responsável por transportar informações entre as camadas. Então, se o usuário quer inserir um dado, um aluno, por exemplo,
Com certeza o nome vai ter que sair dessa, os dados vão ter que sair dessa camada para essa, que é a BLL, e BLL leva na DAO e a DAO insere para a base de dados. Então é assim que funciona o nosso modelo em camadas, desta forma aqui. Então é vantajoso trabalhar sobre ele, porque você pode ter até mesmo uma separação na sua equipa. Uma equipa vai trabalhar sobre a UIL, outra para a BLL, outra para a DAO, até outra para a base de dados, modelos também, né? Então podemos fazer uma separação entre equipas, criar uma equipa, né? Uma equipa, uma parte cuida daquilo, outra daquilo, assim sucessivamente. É uma vantagem. E outra vantagem que ele tem é a manutenção. Vocês, para fazer a manutenção de uma aplicação feita em 3 camadas é mais fácil ainda. Vocês não poderão, se alterarem aqui no DAO, vai influenciar muito no L, no BL, nada disto, ok? Nada disto. Ele tem uma separação fantástica que dificilmente te dará trabalho para fazer a manutenção. Então, sendo assim, fica muito mais fácil nós desenvolver as nossas aplicações mais eficiente, né? Que desenvolver em camadas leva mais tempo do que fazer uma aplicação num modelo tradicional, mas é muito melhor fazer em camadas. Então, nós, para usar a aplicação em 3 camadas, nós podemos usar ela bem, eu vou mostrar 2 formas possíveis, né? Vou mostrar 2 formas possíveis de usá-la. Uma forma que é a mais simples e outra que é um pouquinho mais, não é complexa, né? Só um pouquinho complexa, melhor dizer. Mas acho que a forma melhor quando nós querer exportar nossa aplicação para a web facilita muito. Então, as nossas camadas, desculpa. Então, eu vou mostrar as 2 formas. Vou iniciar com uma forma, depois continuo com uma outra forma, ok? A primeira forma é simplesmente adicionar as classes no nosso programa e começar a trabalhar. A outra forma vai ser criar DLLs, ok? Bibliotecas, isso aí. Então, deixa-me só ver aqui. Sim, falei das formas de usar o modelo. Já disse como é que é feita a comunicação entre as camadas, ou seja, a passagem dos dados entre as camadas é feita pelo model e as camadas se comunicam ok, como eu disse, essa camada aqui tem a responsabilidade de chamar esta, e esta aqui é responsável por chegar até a base de dados. Então, o URL chama a BLL e a BLL chama a DAO. Simplesmente isto, é assim que elas se comunicam. Agora, quando, por exemplo, eu quero buscar um registro na minha base de dados, eu vou inserir aqui o código do registro, por exemplo. Se for pesquisar por código, ele vai para a BLL, a BLL vai levar esse código, pode ser através do model ou de um parâmetro. Vamos supor que está levado por um parâmetro. Eu inserir aqui o parâmetro do código 10, por exemplo. Ele leva até a BLL leva a DAO vai na base de dados, encontra tudo isso dentro do método que retorna o tal aluno, por exemplo, o registro. Ele encontra, retorna para a BLL através do método que faz isso, método de retorno, por exemplo, retorna um data table, por exemplo, ele preenche no data grid view, vai retornar e vai trazer para a BLL, tá dessa forma, para a UIL, desculpa. É dessa forma que ele funciona. Agora, quando eu vou inserir um registro, põe o número não, põe os dados, levo, chamo o método responsável, regra, qual é a regra para inserir um registro, chamo aqui e em seguida o BLL chamará um método de inserção aqui da DAO e a DAO vai levar para a base de dados, simples. Sem esquecer que o model é que vai levar a informação daqui para aqui, daqui para aqui, para a base de dados, ok? Então é assim que isso funciona. Então, deixa eu ver mais o que é teórico aqui para vos falar. A importância do elemento. Ok, então vejam,
A arquitetura em camadas obviamente nos dá mais segurança, né? Na nossa aplicação, porque ela tem uma separação, em suma é incrível essa separação, né? Muito boa a separação que ele tem. Tipo, a parte de acesso à base de dados é separado do nosso formulário, que antigamente, inicialmente, não tenho que vos mostrar aquela forma, vocês viram, mas no modelo em 3 camadas faz essa separação disso e torna a aplicação mais segura, ok? O que é para a base de dados está simplesmente separado da nossa camada do usuário. Isso aumenta a segurança da aplicação. Temos uma regra de negócio. Então é importante trabalhar com este modelo, ele dando maior segurança na nossa aplicação. E além disso, ela nos fornece também uma facilidade para trabalhar para web e para desktop. Eu posso criar minhas camadas. As camadas, elas são criadas tirando só, né, o IL, por exemplo. Eu posso criar a minha DAO, a BLL, e criar essas duas camadas do mesmo modelo. É independente se vai rodar para web, é independente se vai rodar para web ou para desktop, é indiferente. Se eu quiser criar uma aplicação para rodar para desktop, eu vou criar as minhas camadas, criei. Depois desenho meu formulário e vou chamando os códigos, seja os métodos que eu quero usar na seguinte camada, BLL. Agora, se eu quiser usar para web essas camadas, faço mesmo, crio a minha webform, falando de ASP.NET, crio a minha webform, crio a minha webform, por exemplo, e vou chamando os métodos na BLL que eu quero usar, e assim sucessivamente. É dessa forma que funciona. Então, a aplicação em 3 camadas, certo? Tem 3 camadas, é indiferente se vai rodar para web ou para desktop, você está a criar e ele funcionará em qualquer uma das plataformas, para web ou para desktop. Isso também é uma grande valia. Então, já falei demais, acho que vou começar a próxima aula já fazendo mostrando mais da forma, né, de trabalhar em camadas, ok? E vai ser algo rápido também, então vou terminar essa aula e daremos continuidade na próxima aula.